Boa tarde, seja bem-vindo a mais esse estudo. Hoje, dia 7 de setembro de 2020. 7 de setembro, dia importante para o Brasil, um dia importante para nós hoje, porque o Pai está nos falando através desse livro. Esse livro de Efésios é para nós hoje, não é apenas para aquelas pessoas há 2000 anos atrás, não. É uma revelação de vida para nós hoje. A iluminação do nosso entendimento depende da mudança, da transformação da nossa mente, aquilo que enxergamos. O livro de Provérbios diz assim, que como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Então nós precisamos ter uma mentalidade correta, uma visão correta sobre nós mesmos, sobre as outras pessoas e sobre nosso Pai, né? E uma das revelações, talvez não, a principal revelação do Novo Testamento é que Deus é nosso Pai e nós somos filhos dele. Nós somos filhos, Deus é nosso Pai. E no final, lá em Apocalipse, nós vemos, no final das coisas, que o propósito é esse. Diz assim, eu lhes serei seu Deus e eles serão meu povo. Eu lhes serei pai e eles serão meus filhos. Olá, Graziela, Marlene, chegando por aí. Bem-vindas, irmãs. Estamos aguardando aqui a chamada do Adriano para entrarmos ao vivo juntamente com ele. Estamos no capítulo 2. Já vimos aquela introdução ali da nossa vivificação em Cristo, com Cristo, a posição que Ele nos colocou nos lugares celestiais. Já vimos aquelas bênçãos, toda a provisão de Deus para a nossa vida. Já vimos a nossa posição de morrer em Cristo, ressuscitar com Cristo, sermos ascendidos ao céu junto com Cristo, estamos assentados à destra do Pai. Por quê? Porque nós somos corpo dele, nós somos membros do seu corpo. Então, se o cabeça está assentado à direita do Pai, nós também estamos assentados junto com ele. E até mesmo na sua vinda, quando ele vier, nós também nos manifestaremos com ele. Vai se manifestar aquilo que realmente somos, o nosso interior, que é a luz. Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Não apenas ele disse, eu sou a luz do mundo, mas ele disse também, vós sois a luz do mundo. Então você e eu somos luz. E quando ele vier, o que é em parte será aniquilado. E nós vamos conhecê-lo como somos conhecidos. E aí vai ser manifesto o que havemos de ser. Nós não somos apenas este corpo aqui mortal, este é apenas o barro, é um invólucro do que está dentro, que é a riqueza de Cristo, as abundantes riquezas de Cristo. E, na verdade, nós não vamos apenas manifestar lá na frente, na vinda dele, isso. Precisamos já agora manifestar o que está dentro de nós. E para isso precisamos ter uma revelação, ter os nossos olhos iluminados para entendermos o que realmente nós somos, quem realmente nós somos. Tudo que Jesus fez em nós é real e já vale para agora. Nós já temos o selo do Espírito, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E essa é a garantia de que, selados, nós vamos receber a plenitude na sua vinda. Essa é a promessa. Estamos ainda aguardando o Adriano entrar para a gente entrar no texto aqui. Quero entrar assim antes ele logar aí na live. Então você ainda não leu este livro de Efésios, leia, medite sobre ele. Nós temos enfatizado aqui
Nos 3 primeiros capítulos ele vai falar de toda a ortodoxia, ou seja, aquilo que Deus fez em Cristo para nós, toda a provisão dele, a preparação de todas as coisas, para que nós estivéssemos plenos, prontos, para daí do 4 ao 6 caminhar. E aí a gente vai ver os verbos andar ali, parece bastante do 4 ao 6, que é a nossa ortopraxia, a nossa prática, segundo aquilo que nós entendemos, segundo aquilo que vemos. Não é possível nós andarmos nessas boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas, sem entendermos quem nós somos, sem entendermos a provisão, porque aí fica algo assim, como que se dependesse apenas do nosso esforço, apenas das nossas obras, apenas daquilo que realizamos. Não, não é assim. O caminho já está preparado, mas nós precisamos ter uma visão de quem nós somos, da provisão que temos em Cristo, porque daí nós vamos caminhar por esse caminho de boas obras. E aí as nossas boas obras vão constituir para nós eterno peso de glória. A nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, o nosso caminhar aqui na terra, produz para nós um eterno peso de glória. É algo que é muito superior àquilo que estamos enfrentando, a todas as situações aqui na terra. O Weber pedindo para inverter aí a câmera. Podemos inverter, vamos inverter. Aí quando o Adriano entrar, a gente fala para ele inverter também. O Weber é o segundo que pede para inverter. A Marlene também pediu para a gente inverter. Rapaz. Deixa eu me ajeitar aqui. Vamos transmitir assim então. Vamos transmitir na vertical hoje. Então, vamos Veja agora, pessoal, como está o som. Alô, teste. Vejam agora o som, me dê um feedback do som agora. Eita, nós. Caiu aqui. Veja o som agora. Ah, voltou, Marlene. Beleza. Vamos continuar. Beleza. Eita. Agora. Aí. Está com ruído, né? Vamos ver se agora melhora. É porque eu estava mexendo. Muito bom. Vamos orar, pedir ao Pai que nos ensine, que nos inspire no falar e no ouvir também. Melhorou, beleza. Vamos orar. Pai, estamos agora diante da Tua palavra e pedimos inspiração para nós que falamos e para aqueles que ouvem, para que haja edificação, para que haja iluminação do nosso conhecimento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Beleza. Então a gente estava vendo que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Esse termo aqui, feitura sua, confere com Gênesis 1:27, que diz que Deus falando, façamos, ele falou assim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Na verdade, ele não estava se referindo primeiramente a Adão e Eva ali. Não, ele estava projetando esse fazer do homem coletivo. Ele estava falando ali também em figura
também sobre o fazer o Cristo, o homem coletivo, que é composto do cabeça, Jesus Cristo, e da igreja, que é o seu corpo. Então, feitura sua somos, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Depois, Paulo apela para que a gente se lembre de que outrora nós éramos gentios na carne. E existia uma separação no mundo. Existiam os judeus e existiam os gentios. E existiam todo um ritual, diversas leis que impediam, que dificultavam esse relacionamento judeu-gentil. O próprio povo judeu, na verdade, Deus queria que eles fossem um reino de sacerdotes. Lá no Sinai nós vemos isso. Quando Deus se manifestou, ele chamou não só Arão e a sua família, mas chamou a todos os israelitas para formarem uma nação, um reino de sacerdotes. Mas aí os israelitas não suportaram esta palavra, porque o falar de Deus era, como que eu posso dizer, era aterrorizador para eles. Era um som de buzina, trombetas, terremoto, fumaça, era algo muito impressionante. Mas, então Deus teve que chamar em Arão a família dos levitas, uma família, a tribo de Levi, para ser esse intermediário. Então, ali Moisés se tornou o intermediário, e depois Levi, toda a família de Levi participou desta intermediação. Eles faziam todo o serviço do templo, o serviço do sacerdócio, e traziam o que de Deus se falava para o povo. Então, ao invés de o povo ser uma nação de sacerdotes, a gente tem apenas uma tribo como sacerdote, e as outras tribos ficaram sendo intermediadas pela tribo de Levi. Mas na nova aliança, Deus nos chama para ser um reino, e na verdade ele fez um reino de sacerdotes, para a gente testemunhar das suas riquezas a toda a terra. Então agora, as alianças da promessa não estão mais restritas, não estão mais limitadas ao povo de Israel, mas estão disponíveis, estão difundidas, estão proclamadas a todo o mundo. Então agora os gentios, os judeus, todas as nações têm acesso a esse evangelho através de Cristo. Então aqui diz que nós estávamos noutro tempo separados da comunidade de Israel, sem Cristo, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Nós vimos esses aspectos na live passada. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E estamos em Efésios, capítulo 2, versículo 13. E o 14 diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então diz aqui que existia uma parede de separação, uma inimizade. Até mesmo entre os descendentes de Abraão, nós vimos que quando houve aquela separação do reino do norte e o reino do sul, houve ali uma certa rixa, e até mesmo os judeus, que eram o reino do sul, aí se separaram, né? Duas tribos ficaram no sul, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, e meia tribo de Levi também ficou. A outra metade de Levi ficou no reino do norte, foi chamado Reino de Israel. Então até entre a casa de Israel houve essa divisão de dois reinos, o reino do norte, capital Samaria, e o reino do sul, capital Jerusalém. A gente vê essa rixa em algumas parábolas, até mesmo quando Jesus caminhava
em direção a Samaria, o povo, os próprios discípulos dele o advertiram: mas mestre, não é permitido ao judeu passar por Samaria, não é permitido ter contato com os samaritanos. Vocês lembram da parábola dos samaritanos? Então Jesus veio quebrar primeiro essa divisão, né? Reino do norte, reino do sul. Ele veio unificar os próprios israelitas em um só povo. Mas existia essa parede de separação. Existia uma lei que consistia de ordenanças, de rituais. E, para os israelitas, a única forma de se aproximar, de se achegar a Deus, era através dos ritos, através da aliança, através das tábuas da lei. Então, os outros eram considerados cães, eram considerados gente imunda, até mesmo para Pedro e os outros discípulos. Foi difícil para eles no começo, eles entenderem que o evangelho era também para os judeus. Paulo também, mas Pedro teve uma visão, Deus teve que trabalhar lá em Atos com ele, mostrar que os gentios também são aceitos. Então, através de Cristo, esta parede de separação que estava no meio, esta inimizade que existia entre gentios e judeus, judeus e gentios, foi quebrada. Foi quebrada, e aí, como se no momento em que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, aquilo era uma parábola, simbolizando que Deus não estava mais restrito aos ritos, às ordenanças, aos rituais do templo, de sacrifício de animais, de ofertas de manjares, de ofertas de touros e carneiros. Não. Aquele véu do templo sendo rasgado significa que a velha aliança foi cumprida. Jesus não veio para abolir a velha aliança. Ele disse isso. Ele disse que nem um i ou um tio iria se passar sem que antes tudo fosse cumprido. Então, em Cristo foi cumprida toda a velha aliança. Ele é o cumprimento. A velha aliança, a lei, apontava para ele. Quando aquele cordeiro estava morrendo lá na mão do sacerdote, lá naquele altar de bronze, simbolizava que o verdadeiro cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, viria e morreria também ali na cruz, que simbolizava o altar de bronze. Morreria na cruz e ele, o cordeiro verdadeiro, seria imolado de uma vez por todas, para sempre. Esse cordeiro foi imolado de uma vez por todas. E aí ele estava simbolizando, ele estava apontando que ele era a verdadeira aliança, a nova aliança, estava sinalizando a nova aliança para os homens. Então, o que acontece? Os judeus, eles foram lá no templo, costuraram de novo o véu e fecharam e continuaram ainda por 70 anos. 70 anos depois de Cristo é que o templo foi destruído. Então, se a gente contar desde que Jesus morreu, mais uns 34 anos, eles ficaram ali oficiando, oferecendo carneiros, bodes e aquelas rituais todos, mas agora não tinha mais razão de ser. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus tinha morrido de uma vez por todas. Então não precisava mais esse tipo de sacrifício. Ora, se a realidade foi manifesta, então o que era sombra não tinha mais razão de existir, não tinha mais finalidade, porque a realidade já havia se manifestado. E aí é que muitos do povo de Israel se perderam, porque eles não entenderam. Eles pensaram que Deus ainda estava aliançado com eles daquela velha forma, segundo os rituais, segundo a lei. E aí, com o templo vindo abaixo, com Tito invadindo a cidade ali, destruindo o templo, eles ficaram como que confundidos todo esse período. E até hoje, irmãos, os israelitas estão esperando o Messias, a primeira vinda ainda de Jesus.
E aí Jesus nos disse, quer dizer, falou para eles, olha, vocês não receberam aquele que veio em nome do Pai. Está falando dele mesmo. Vocês não me receberam. Eu venho em nome do Pai. Quando vier outro que vai vir em seu próprio nome, vocês vão aí receber. Então, simboliza aí que os israelitas, Israel vai receber o anticristo. Vai fazer aliança com eles, eles vão receber e vão ser enganados. Isso está em Daniel, aquela última semana, os últimos 7 anos daquele período, daquela programação de Deus de 70 semanas. Leia Daniel, você vai perceber lá. Resta ainda uma semana de 7 anos, e essa semana aponta justamente para a vinda desse anti-Messias, do anticristo, que vai enganar por um tempo. No meio da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício contínuo, e aí os israelitas vão perceber, poxa, fizemos aliança com o Satanás, fizemos aliança com o inferno, com Hades, e aí eles vão ser perseguidos, e no final dessa semana Jesus vem. Mas então, esse véu foi rasgado, esta parede de separação foi rasgada, e agora não existe mais essa diferença em Cristo de judeus e gentios. Não existe mais. Por quê? Ele é a nossa paz, versículo 14. O qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Então aqui está revelado esse plano, dos dois povos fazer apenas um homem, fazer uma pessoa. Ele está fazendo Cristo. Lembra? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diz lá em Gênesis. E aqui ele está revelando. Este homem corporativo é composto não só de Israel, mas de Israel e de judeus também. Agora, Israel estava seguindo a velha aliança. Aliás, apenas Judá, né? Apenas os judeus estavam seguindo a velha aliança, porque o reino do norte foi disperso para as nações, na época que Jesus estava aqui. Então, o povo de Judá, os chamados judeus, eles estavam debaixo da velha aliança. Agora, quando Jesus estabelece a nova aliança, o que era de se esperar? O que Deus queria com isso? Que os judeus, e na verdade muitos, ouviram e entenderam que Deus estava estabelecendo uma nova aliança em Cristo. Os primeiros cristãos são todos judeus, os discípulos, depois aqueles 120 que estavam ali no cenáculo receberam o Espírito Santo, depois aqueles 3.000 que foram agregados em Atos, depois 5.000, e assim foi crescendo. Essa primeiro grupo de irmãos eram todos judeus. Então, os judeus, entenderam isso, essa nova aliança em Cristo Jesus. Então, eles como que migraram da velha aliança para a nova aliança. E eles deixaram de oferecer rituais, com matança de animais, com o serviço do templo. Eles deixaram tudo isso. Atos registra que eles se reuniam de casa em casa e também no templo, mas o templo era um lugar ali que era costume de eles irem. Eles se reuniam no pórtico de Salomão e estavam ali adorando a Deus, mas já com essa mentalidade da nova aliança, já com uma mentalidade transformada. O véu que era posto sobre Moisés havia caído e eles enxergaram a Jesus Cristo. Mas não só os judeus, os gentios também. Nós vemos ali aquela casa, a história da casa de Cornélio, quando ele estava oferecendo a Deus orações, e aí Deus falou para ele, traga Pedro para cá, e ele vai dizer para você palavras de vida. Pedro foi, é a mesma história do lençol lá. De um lado, Cornélio estava sendo revelado por Deus, do outro lado, Pedro estava recebendo aquela visão. Então, as duas visões, para que houvesse um encontro
na casa de Cornélio, e Pedro ministrou ali o evangelho, e eles receberam o evangelho, foram batizados e receberam o dom do Espírito também. Então, Deus estava sinalizando o quê? Que em Cristo há um só corpo, há um só povo. Em Cristo Jesus somos um, isso mesmo. E como nós somos um? Nós não somos um através de uma aliança de carne, através apenas de um DNA que possa estar em nosso sangue, porque Israel se espalhou pelo mundo. Muitos de nós, inclusive, temos a ascendência no povo de Deus das 10 tribos. Mas hoje, o que é mais importante? Nós temos em Cristo a filiação. Nós temos em Cristo o acesso a um só povo. Por quê? A parede de separação que estava no meio foi abolida. E hoje, judeus e gentios, todos que recebem a Cristo, estão unidos em um só corpo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Então hoje, o que diz a Escritura? Os que são da fé, lá em Gálatas está isso, os que são da fé são os filhos de Abraão. Quem crê em Cristo é também descendência espiritual de Abraão. Nós somos hoje casa de Israel. Nós somos povo de Deus. E também os judeus que recebem a Cristo, e hoje muitos estão enxergando Cristo como Messias, estão entendendo que aquele que eles crucificaram lá há 2000 anos é o Cordeiro de Deus. Eles estão entrando no corpo de Cristo, sendo unidos em um só corpo. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um. Ele derrubou essa parede de separação. Então, o que nos une hoje a Israel? O que une os judeus ao povo de Israel, a Cristo, é entender o sacrifício de Jesus, é recebê-lo em seu coração, receber o Messias como enviado de Deus, receber aquele que foi maltratado, que foi cuspido, que foi crucificado lá atrás, mas hoje existe esse movimento. E aí no final eu creio que vai intensificar isso, a conversão de muitos israelitas ao Messias. Muitos, milhares, talvez milhões deles vão entender isso e vão se voltar para o Messias. Muitos deles vão precisar ser perseguidos, entender o erro que eles cometeram, porque eles tropeçaram, diz Romanos, na pedra de tropeço, na principal pedra na qual todo edifício é sustentado, a pedra de esquina, eleita e preciosa, reprovada pelos homens, mas por Deus eleita e preciosa, é a pedra de esquina, Cristo, no qual todo edifício cresce. Isso está aqui também no final desse capítulo 2, mas nós vamos ver isso nos outros encontros. Então, o 15 diz assim: na sua carne ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando as inimizades. Então hoje, o que Deus vê na terra? Vê o seu povo. Qual povo? Qual o povo de Deus? Israel é o povo de Deus. Israel são os descendentes de Abraão, mas são os descendentes segundo a carne? Não, são os descendentes segundo a promessa. Aquele que crê em Cristo, que se aproxima do Messias, que recebe ele no seu coração, é inserido neste corpo. Qual corpo? O corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos os seus membros. Judeus e gentios, unidos em um só corpo, alinhados com o cabeça, para expressarmos a glória do Pai nesta terra. E continua aqui, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então nós já vimos esse aspecto.
nós estávamos estranhos a essas alianças, longe, separados. Mas aí, através de Cristo, nós chegamos perto e nós começamos a entender as alianças. Então, quando você lê o Velho Testamento, perceba, há muitas promessas feitas a Israel. Há promessas espirituais feitas ao descendente, que é Cristo. E quando você ver ali promessas a Israel, saiba, essas promessas são para você e são para mim. São promessas que Deus fez a Cristo. Cristo, o cabeça, Cristo, o corpo. Então hoje nós somos Israel, nós somos descendência de Abraão. Nós estávamos longe, chegamos perto, como? Fazendo os rituais, tocando chofar, carregando a arca? Não. Nós chegamos perto através do entendimento da nova aliança. A nova aliança no sangue de Jesus Cristo, o qual de ambos os povos fez um. E também os que estavam perto, hoje, como nação, eles precisam do Evangelho. Eles precisam novamente se aproximar. Então, da mesma forma, Romanos fala, da mesma forma que nós que estávamos longe, nos aproximamos através de Cristo, hoje, Israel, segundo a carne, como nação, também está longe. Eles precisam se aproximar. Como? Recebendo o Messias, recebendo o Filho de Deus que eles rejeitaram lá atrás, aqueles que eles crucificaram lá atrás. Eles precisam hoje de Cristo também, assim como os gentios precisam de Cristo para se aproximar e fazer parte e ter acesso, versículo 18, ter acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por ele temos acesso. O acesso era muito restrito. Na lei, apenas o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, e ele cumpria uma série de rituais. Ele levava o sangue daqueles animais que foram degolados lá no altar de holocausto, no átrio. Daí o sumo sacerdote entrava para a tenda, organizava o candelabro, os pães da proposição, oferecia incenso ali no altar de incenso, depois ele entrava com sangue, aspergia sangue na arca, uma vez por ano. Mas hoje nós temos acesso ao Pai pelo Espírito, temos acesso, por isso diz que devemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, agora não precisando oferecer um sacrifício de algum animal morto, não. Nós temos o sacrifício de Cristo, estamos incluídos na obra dele e nós temos acesso com ousadia, com confiança. Não precisamos mais de rituais, sabe? Não precisamos de um culto, de louvor, para que Deus venha, aceite aquilo e depois Ele venha e esteja entre nós. Não, nós temos acesso. O Pai está entre nós, o Pai está em nós, dentro de nós, e Ele se manifesta através de nós. Temos acesso nele, em um mesmo Espírito, porque o Espírito foi enviado e agora quem o recebe tem o Espírito dentro de si, e aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então nós temos esse acesso, e agora eu já vou terminando, nosso tempo já vai avançando. Precisamos dessa ousadia, entender que temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, gentios, judeus. Nele não há grego, não é judeu, não há escravo, não há livre, não há rico, não há pobre, não há homem, não há mulher, não. Cristo é tudo em todos. Temos esse acesso pelo Espírito, não mais pelos méritos, não mais por oferecermos no altar uma oferta, não. Temos acesso ao Pai pelo Espírito, através da obra de Cristo Jesus. Ele rasgou o véu, Ele cumpriu a lei por nós. E hoje os sacrifícios que fazemos são sacrifícios segundo o Espírito, segundo a graça que Ele nos dá. Amém e amém.
Foi um prazer estar com vocês aqui, Rosane, também aqui com a gente, Eber, Vládia, Marlene, Haná. Muito bom. Compartilhe mais esse estudo e quarta-feira esperamos que o Adriano esteja junto com a gente aqui. Se você não assistiu aos outros vídeos de Efésios, entra aqui no history do Insta e assista para você ir acompanhando na sequência. Um grande abraço a todos, fica com Deus e tchau!